de iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. Ele é um projeto elaborado pelo Departamento de Fisiologia do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. A equipe do projeto conta comigo, Ana Maria, coordenadora, com a professora Maíra Vale, que está ali na tela, né, dando um oi ali para vocês, que é a nossa vice-coordenadora. A professora Anitta Nishiyama, que está ali também em cima, que também é membro da equipe do projeto de docentes. Há mais uma docente, a professora Fabiola Jager, que hoje não pôde estar com a gente. Há 2 técnicos de departamento, o Fábio Caetano, que está gravando sempre os webinários para a gente, a Débora Coutinho, alunos de pós-graduação que já participaram dos nossos webinários e ainda vão participar aí em outros, né? E alunos de graduação dos cursos aí da saúde relacionados ao nosso setor, tá? Por ser um projeto de extensão universitária, né, a ideia é que as iniciativas do projeto sejam construídas a partir da interação dialógica com a comunidade externa. Então, para que esse projeto fosse constituído, nós aprovamos no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos um questionário. Esse questionário foi disseminado por redes sociais, por e-mail, de todas as formas ali que nós pudemos, né, para a comunidade externa, para que educadores, profissionais da saúde e outras pessoas em geral, né, pudessem interferir no projeto com as suas demandas. Então, os nossos webinários, agora de 2021, já foram construídos a partir das respostas desse questionário, assim como os materiais didáticos que a gente está confeccionando ali junto com os nossos alunos, tá? Então, em breve eu coloco aqui no chat para vocês o link desse questionário de demandas, para se alguém mais quiser contribuir com a gente participando, ok? Porque o ano que vem haverão novos webinários, a gente ainda vai continuar produzindo os materiais didáticos, né? Então, a participação sempre é oportuna. E também vou colocar para vocês aqui nossas redes sociais, para que vocês nos ajudem aí divulgando o projeto, né? Curtindo, compartilhando ali, para que ele possa atingir mais pessoas da sociedade, tá? A gente sempre coloca aqui no início, né, do nosso webinário, que tanto esse projeto de extensão, como outros que acontecem via a UFPR e outras universidades públicas, como também diversos resultados relacionados à pesquisa científica, né, tão relevante para a sociedade, ultimamente andam sofrendo aí severos cortes, né, de orçamento aí que tem restringido várias ações, tá? Então, é importante a consciência da sociedade, né, perante o papel da universidade pública e a necessidade de financiamento, ok? Então, o nosso webinário de hoje, né, vai aí contar com um momento de fala da nossa palestrante, que eu já vou apresentar para vocês, e a gente combinou com ela aí um pequeno intervalinho para perguntas. A gente pede que, em princípio, vocês coloquem as perguntas pelo chat, tá? Mas, eventualmente, né, se houver necessidade, a gente pode abrir também para uma participação mais direta, ok? Quanto aos certificados, a gente encaminha o link mais no finalzinho do webinário hoje, tá? Para quem precisa de certificados, eu coloco ali no chat. E a nossa fala de hoje, então, vai ser feita pela professora, né, mestre Tereza Cristina César Ogliari. A professora Tereza é bióloga de formação, tem mestrado em zoologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela atua há 20 anos como professora de parasitologia no Departamento de Patologia Básica do nosso setor ali de biológicas, ok? Na pesquisa, ela tem atuação na área de parasitologia humana e inquéritos parasitológicos, e ela trabalha bastante com a extensão universitária, atuando em diversos projetos e eventos, além de ser representante do nosso setor ali de biológicas, no Comitê Assessor de Extensão, que é o CAEX ali, da UFPR, né, que gerencia aí todas as ações de extensão e cultura aí da universidade, tá? Então, né, eu vou passar aqui a palavra à professora Tereza, a gente vai, então, aos pouquinhos aqui projetar, né, a apresentação dela, ok? Para dar início ao nosso webinário. Então, Tereza, em primeiro lugar, muito obrigada, né, pela participação, por ter aceito aí o nosso convite. Eu vou projetar aqui tua palestra, e aí eu já passo totalmente a fala para ti. Acho que entrou, chegou aí os slides. Entrou. Tá. Não, só uma coisinha daí, você vai ter que clicar, porque algumas imagens foram... Só deixa eu tirar aqui a minha câmera, né, para eu não ficar aqui aparecendo. Apareceu. Bem na hora que eu queria tirar aqui, peraí, vou ter que interromper. Perdão.
Mais uma vez, agora sim. Não, pode deixar, vai me avisando quando você quer que eu passe, né? E daí eu vou passando para você. Às vezes Ou um item, que for o caso. Isso, às vezes que a gente pensa sempre em aula, né? Ok. Então, acho que projetou, né? Tá ok? Isso, mais um. Isso. Pessoal, então, boa noite. Agradecendo o convite da Ana, nossa colega aí de vários anos de setor né, como é que diz, lutando pela extensão também, né? Então, ela, no semestre passado, enfim, falou, o que você, né, o que a gente podia, abordar nesse Fisio Divulgando, que é um projeto dela com esse intuito, né, de divulgar sobre diversos temas, considerando a fisiologia. Eu falei, nossa, parasitose tem tudo a ver, né? E daí, pensando, né, no que a gente podia falar, porque a gente pode falar, poderia pegar um parasito só, e ficar falando fisiologia dele, né, o webinar inteiro, e ainda ia faltar muita coisa. Então, pensei em fazer, assim, alguns parasitos, né, de importância médica, alguns bem conhecidos, né, para que isso seja levado também, seja divulgado para as diversas esferas, né, você vê a esfera pública, para os alunos de nível médio, para os alunos de nível universitário, né, os do setor de saúde biológicas, os que não são do setor de saúde biológicas, para ter assim uma ideia do que a gente tem de parasitose hoje em dia, né? E eu coloquei ali saúde pública um tema atual, porque, na verdade, eles estão aí, né? Eles estão aí, tem gente que morre de parasitose, tem gente que morre de diarreia, e é um tema, infelizmente, atual, né? Porque eles estão aí e muitos deles até aumentando a sua incidência. Então, nesse slide eu coloquei alguns deles, né? Alguns protozoários ali, alguns eumintos. Quando a gente fala em aula, assim, sobre os parasitos em geral, a gente aborda 3 grandes grupos, né? Que são o grupo dos protozoários, o grupo dos eumintos e os ectoparasitos, né? Que seriam uma outra temática, tá? Então, nesse webinário, eu abordei alguns, né? Protozoários e alguns eumintos, tá? Então, aqui ali algumas imagens, né? Mostrando alguns deles, né? A giardia, o plasmódio da malária, né, uma ameba, o toxoplasma e um ascaris. Ana, pode passar o outro, por favor. Daí pode passar aí também, que esse é só meus dados, né, que depois vocês vão ter, o e-mail, enfim. Aí a gente vai iniciar pelas amebas, né, então pelas amebas humanas, que é um tema bastante importante, né, e existem dezenas de espécies de amebas, né, várias delas parasitas humanas, dentre elas o que mais se tem, digamos assim, tem esse estudo sobre pela patogenia que causam e por serem amebas que podem causar a morte das pessoas, o estudo da entameba histolítica, né, a causadora da amebíase intestinal humana. Mas o homem ele vive num mundo aí cheio de amebas, né? E quando a gente estuda essas amebas, elas têm assim a parte morfológica, muitas são parecidas, né? Então, se você vai fazer um diagnóstico em microscopia, um diagnóstico de exame de fezes, etc., na microscopia, você precisa ter esse olhar que o diagnóstico dessas diferentes espécies, né? Com fisiologias distintas, né? Por exemplo, ali nesse primeiro quadro aqui, então você tem algumas amebas, que são, né, amebas parasitas do homem. A grande maioria delas é intestinal. Existe uma delas que é a entameba hartmanni, que é uma ameba que é a segunda ali, né? É uma ameba um pouquinho menor que a entameba histolítica. E as outras amebas, né, todas intestinais, com algumas diferenças morfológicas, mas que todas acometem o homem. A entameba histolítica, vamos passar para outro slide, Ana? Vamos. Quase. Deu uma travadinha aqui. Uhum. Deixa eu só
interromper um segundinho, Tá. porque eu preciso admitir algumas pessoas aí que estão nos pedindo para entrar. Ah, entendi. Tá, você precisa... Aí a gente... Pronto. Nossa, mais 10 pessoas. Daí, Ai, mais ai. uma vez. É. Que Vamos a ver nossa... se eu Ana, deixa que eu passo os Você slides. passa? Ah, então tá jóia. E daí eu uma, mandei para a isso, Maíra, fica... é mais fácil, porque assim eu posso ir admitindo as Tá bom, pessoas. Maíra, de qualquer Senão eu vou coisa. ficar te interrompendo muitas vezes aí. Vai falando, é. Não, porque a nossa vida agora é só webinários, né? Webinários e Sim. lives. Isso, já passou aquele do quadro. Isso, pode deixar isso nesse aí mesmo. Aí, isso. Bom, então, essas amebas intestinais, como que o ser humano adquire? Por ingestão, né? Então, aí entra toda a problemática de falta de higiene, falta de educação sanitária, né? Então, tudo que você... A infecção é por via oral, né? Então, alimentos contaminados, água não tratada, utilização de, né, ingestão de frutas, hortaliças mal lavadas ou sem lavar, mãos à boca, né? Mão que você vai na rua, você mexe com alguma coisa, com solo, etc., e acaba levando a mão na boca. Então, diretamente, né, ligado justamente a essa infecção que é por via oral por contaminação, né? Então, você ingere os cistos, que são essas estruturas resistentes que ficam no ambiente. Então, o problema desse grupo é que esses cistos ficam viáveis até um mês, mais ou menos. Então, por exemplo, se há uma comunidade que tenha o hábito de defecar no solo e estão infectados com o parasito, eles acabam deixando esses cistos nesse meio ambiente, que é elevado, então vai contaminar o quê? Coleções de água, vão para algumas plantações, né? São carreados por vento, etc., ficam no solo, e aquilo fica naquela, né, naquela região, e você pode ter, então, contato, né? Por exemplo, você pegou uma hortaliça cultivada num terreno cujo vizinho, né, a família, alguns infectados com parasita, defecando nesse meio externo, e então contaminando esse ambiente, né? E você, então, na verdade, está ingerindo aquela fruta, hortaliça, enfim, né? Com os cistos da ameba, tá? Bom, vai para o sistema digestório, né? O hábitat dela é intestino grosso, então vão para o sistema digestório, provocando problemas fisiológicos, como todo parasito, né? E acabam saindo, né? Digamos assim, um lado do ciclo é que algumas delas acabam saindo pelas fezes, como forma de cistos mesmo. Então, fica um ciclo vicioso da ingestão do cisto, né? Parasitismo, patogenias no intestino e eliminação dos cistos, tá? Pode passar, Maíra. Dá um cliquezinho isso só para a gente ver os sintomas todos. Daí sintomas gastrointestinais, né? Muitos deles similares aos das outras gastroenterites, muitas vezes não parasitárias, né? Mas então cabe ao paciente ou à pessoa portadora desses sintomas procurar um atendimento médico, né? Porque diz lá, sei lá, tem disenteria, tem cólica abdominal. Puxa, o que é isso? Né? Então, a intervenção médica nessa hora é imprescindível, né? Então, o diagnóstico laboratorial por exame de fezes que vai detectar se o paciente lá está com uma enteroparasitose e qual ela é, né? Então, o diagnóstico específico é bem importante também. Essa amebíase, que ela é uma parasitose que eu falei para vocês, que leva muitas vezes a quadros graves, ela pode chegar a alguns eventos raros, mas que existem, que são tumores amebianos, que a ameba ela migra para o apêndice iliocecal e provoca uma inflamação naquela região,
né? Então, por exemplo, um médico menos avisado, o paciente vai lá com muita dor na região, né, baixa aqui, na região do iliocecal, vai diagnosticar como apendicite, mas dá um diagnóstico como apendicite, né, bacteriano, por exemplo, né? Então, vai encher o paciente de antibiótico e, na verdade, é uma ameba. Então, esses cuidados que tem que ter no diagnóstico. Outras coisas que ela causa também, ela consegue perfurar a mucosa intestinal e migrar para outros órgãos, provocando abscessos, inflamações importantes e até a morte do paciente, tá? Olhem lá como está no slide, chegando, então, a órgãos até como o fígado e pulmão e alguns outros mais raros também. Pode passar, Maíra? Isso, então, o que é importante, né, do estudo desses parasitas? A epidemiologia. O que a epidemiologia trata? Ela trata, então, da distribuição desse parasito, sua relação com o meio ambiente, né? Em dados estatísticos, você traduz essa epidemiologia. Ela acomete quem, né? Essa parasitose? Acomete crianças? Acomete adultos? Tem diferença de sexo? De que jeito que as pessoas adquirem a parasitose. Então, isso tudo é tratado na epidemiologia, que é um dos itens mais importantes quando a gente faz o estudo desses parasitos, né? Então, lembra que eu comentei com vocês, a viabilidade do cisto de 20 a 30 dias no ambiente é um fator, né? Então, isso quer dizer que você está sujeito a adquirir coisas, né, alimentos, etc., ou mesmo água não tratada, proveniente de fezes, né, vindas do meio externo, do meio ambiente, né. Água sem tratamento, então muito cuidado, como eu digo para os meus alunos, né, principalmente os da biologia, vão fazer um trabalho de campo, etc., cuidado com fontes, essas fontes por aí que você não sabe qual é a origem, né, se teve um contato humano com fezes humanas, aquilo fica por ali, né. Insetos, né, baratas, moscas, etc., como veículos, né? Então, cuidar sempre da higiene, né, e educação sanitária. Pode passar, Maíra? Tá, então agora mudando um pouquinho, a gente estava vendo as amebas, que são protozoários, né, com aquela forma clássica que a gente vê no ensino médio e vê na faculdade, com a forma amebóide, trofozoito, e a forma cística como forma de resistência, que é arredondada, todos microscópicos, né, esqueci de falar, mas é sempre bom lembrar, né, e agora a gente vai ver a giardia, né, a duodenalis, que alguns autores tratam como outros nomes de espécie, como a giardia intestinalis e giardia lamblia, é a mesma coisa, tá? Então, isso é uma discussão sistemática do nome da espécie, né? Então, a giardia duodenalis, eu coloquei ali algumas figuras, né? Então, a primeira ali seria a forma parasitária, que é essa forma de pera, né? Um trofozoito, e a forma cística, que tem um formato ovoide com 4 núcleos. À direita ali, eu coloquei um cãozinho, um gatinho, uma criança, e a giardia, né? Então, a gente tem que cuidar, porque algumas espécies de giardias, ou subespécies, isso ainda está sendo discutido e estudado, podem contaminar, então, transmitir de um hospedeiro para outro, principalmente, então, cães e gatos e o homem, que seria como se fosse um conjunto de espécies afins, né? Tanto é que muitos autores consideram a giardíase como uma zoonose, então, uma infecção, uma doença que migra, né, de animais, no caso aqui, mamíferos próximos, como os cães e os gatos, e o homem, tá? Então, todo cuidado é pouco quando você tem, por exemplo, um cão com giardia em casa, né? Então, deve levar esse cão para o veterinário, fazer o devido tratamento para evitar essa contaminação. Pode passar o outro. Tá aí o ciclo, né? Que como as amebas, a gente adquire a giardia por via oral, né? Ou seja, é a ingestão do cisto que está contaminando, né, o meio externo. Então, fezes, né? Mesma coisa, ingestão de alimentos crus, sem lavar ou a lavagem indevida, ingestão de água tratada, de água não tratada, desculpem,
né? Maus hábitos de higiene, o tal de, né? Então, roer a unha, colocar as mãos sujas à boca, né? Então, tudo isso então, como a infecção né, que se dá na giardia, assim como as amebas, né? E ali tem uma figurinha, né? Então, de algumas frutas e uma água, que é justamente a maioria dos casos que você adquire. Então, através de água contaminada ou frutas e hortaliças, né, contaminadas, enfim, mal lavadas, etc. Tá? Bom, o trâmite desse cisto, ele migra para o intestino, só que o intestino delgado, dessa vez, que é o hábitat do parasito, né? Lá provoca um grande número de processos fisiológicos, né? Provocando os sintomas que a gente vai ver daqui a pouco, né? E o final do ciclo seria a eliminação da forma de resistência que é o cisto, né, que vai ser analisado, então, por um médico, né, por análise microscópica, né, tem que ser por análise microscópica, para você observar a morfologia, né, e o diagnóstico da espécie, tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa tem diarreia, que a gente fala que o trânsito está acelerado, muitas vezes aparece nesse material fecal, nessas fezes, as formas trofozoíticas, né? Mas vejam, biologicamente, a forma trofozoítica é para ficar dentro do intestino. Então, a forma que é levada para fora e que é a forma que vai contaminar, enfim, e é resistente, por isso que ela tem esse formato, o aparelho, enfim, espessa, resistente, é o cisto, né? Então, é a forma que vai ficar no ambiente e vai contaminar tudo por aí. Então tá, pode passar, Maíra, só que a gente tem que falar muitas coisas, não vamos conseguir. Daí falando um pouquinho eu acho que é sintoma, deixa eu me lembrar. Isso, daí os sintomas, né? Também processos gastrointestinais, com sintomas muito, muito parecidos com a amebíase, com outras infecções gastrointestinais, né? Na diarreia, a gente tem uma característica, assim, peculiar a ela, que é quando você tem, por exemplo, em crianças, né, o caso de pessoas imunocomprometidas, você pode desenvolver um quadro que a gente chama de diarreia crônica, né, que ele é caracterizado por uma diarreia chamada de esteatorreia, que é uma diarreia com uma coloração esbranquiçada, com gordura nessas fezes, né? Isso equivale porque no processo de parasitismo fisiológico do trofozoito naquele intestino, né? Ele não deixa as gorduras serem absorvidas e elas acabam, então, sendo eliminadas nas fezes, né? Então, o aspecto do paciente que tem essa esteatorreia, né? Essa diarreia diferente mesmo, ela é bem característica de giardia. Lógico que a gente sempre fala que todo médico tem que ser responsável, né? Na sua atuação, enfim, e solicitar um diagnóstico laboratorial, né? Jamais ele, por uma gastroenterite, um intestinal, né? Simplesmente dar um medicamento sem fazer um exame para a identificação, né? Então, isso que a gente sempre recomenda. Bom, pode passar, Maíra. Gente, está aberto o microfone, eu acho. E o trem passa aqui perto. Nós escutamos o trem. Não consigo fechar, ou eu fecho ou eu passo o negócio. Tá, não tem problema. Tá? E a giardia, né? Então, a epidemiologia da giardia, que é aquele item mais, volta ali um pouquinho aí, importante, né? Então, muitos casos de giardia, né? Normalmente ela está relacionada com surtos de problemas de abastecimento de água em locais, né? Em cidades, etc. Com alguma contaminação, enfim, né? Por isso que eu coloquei ali, insisto, em água de rede pública, né? Então, muitos cistos contaminaram de alguma forma aqueles reservatórios, tudo, as caixas de água, enfim, e foram, então, distribuídos para a cidade fazendo, então, a infecção nas diversas pessoas que ingeriram
essa água, tá? Cisto resistente até 2 meses no ambiente. Vocês vejam que a ameba é de 20 a 30 dias, giardia 2 meses, tá? Então, isso favorece a contaminação, né? Então, se o vizinho lá de uma propriedade, né, estão com giardia, defecaram no meio externo, aquilo está ali naquele solo, né, aquilo é carreado, etc. Então, isso em 2 meses, se você, né, ingerir aquele material contaminado com as fezes daquele pessoal, você pode adquirir a infecção, tá? Frequente em ambientes coletivos, o que a gente vê muito em crianças, porque justamente esse veículo de passagem, né, de você cuidar de crianças contaminadas, infectadas, desculpem, né, por exemplo, preparadores de merendas, a pessoal da cozinha, que tem contato com alimentos e com esse público-alvo em coletividade, que são as crianças, as creches, e isso, então, facilita a infecção. Então, a gente tem vários casos, né, nesses inquéritos parasitológicos que eu comentei com vocês, que a gente trabalha, de várias contaminações, assim, né, em surto em várias pessoas no mesmo local, tá? Pode passar, Maíra. Daí, agora mudando, a gente viu, então, esses parasitos intestinais, né, que são bastante importantes, e assim as pessoas, às vezes, não dão importância, né, uma cólica qualquer, né, toma aí um remedinho, e é isso aí, né, mas, não, deveriam ter, né, digamos assim, políticas públicas para isso, deveria ter um programa, inclusive federal, né, para todos os estados e municípios, para fazer um acompanhamento dessas parasitoses, dessas parasitoses intestinais, né? Mudando agora um pouquinho para as parasitoses de sangue e tecidos, a gente vai ver um pouquinho do Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, né? Então, aqui algumas figuras, né? Então, tem um vasto número de artigos, imagens sobre o tema, né, grupos de pesquisa, e então ali o nosso famoso Carlos Chagas foi então, o cientista que descreveu o parasito, né, então a história dele é belíssima, ele foi a pessoa que mais contribuiu para o estudo, né, do Trypanosoma cruzi, isso em 1909, quando ele descreveu o parasito, né, pensem hoje em dia. Então, ali uma foto do parasito em sangue, né, uma foto de microscopia eletrônica, genial, né, no meio das imagens, e o barbeiro, que é o vetor ou o transmissor. Pode passar, Maíra. Bom, o ciclo vamos passar bem rapidinho, que todo mundo sabe, e a gente vê isso, vê na fundamental, vê no ensino médio, vê na faculdade, tá? Mas só lembrar que, então, é um ciclo que você tem reservatórios animais no ambiente silvestre, né? Então, vários mamíferos, né? Uma centena do número deles que tem o parasito nos seus órgãos e tecidos, e os transmissores ou vetores, que são os barbeiros, né? Então, tem que ter esse elo, os barbeiros para você fechar esse ciclo, né? E a presença do homem. Então, o homem, quando ele digamos assim, ele começou a participar desse ciclo biológico, que muitas vezes, que muito tempo a gente acha que era um ciclo estritamente silvestre. Então, o homem, ao inserir, né, a sua participação nesse ciclo, ele adquiriu a doença de Chagas humana, né? Pode passar, Maíra? Com vários problemas, né? Uma doença gravíssima que causa dilatação no coração por processo inflamatório nesse coração, né? E posterior, né? Necroses e fibrose. Então, o coração, ele fica enorme, a gente chama de coração chagásico, sem muitas vezes a reversão desse coração. Essa fibrose, ela não é reversível, né? Clica mais um pouquinho ali, Maíra, acho que tem mais uma figurinha. Né? Só uma moça que colocar uma febre, né? E então é muito característico das pessoas de zona rural que habitam em casas nas quais você
facilita a penetração do barbeiro, né? Então, o barbeiro está naquela região ali, silvestre, região semidoméstica, alguns já estão adaptados aos domicílios, mas eles acabam entrando nas casas das pessoas, muitas vezes por oferta alimentar, né? Que ele suga o sangue de mamíferos e aves, ou até para montar sua casa, eles reproduzem, eles acabam invadindo mesmo as casas dessas pessoas e vivendo ali. Ai, desculpem. Então, fora essa cardite chagásica, que é esse aumento do coração, nós temos problemas intestinais, então o megacolo, que é o inchaço do colo intestinal por problemas de fibrose nesse intestino, né? Com disritmia, com dificuldade, né? Com constipação, enfim, um problema seríssimo de megacolo. Só que para a pessoa chegar a esse ponto e ter problemas, por exemplo, né, falta de ar, muito cansaço ou problemas intestinais, às vezes ela demora muito tempo para ir ao médico, ou acha que é alguma coisa de idade, ou acha que é um cansaço, né, passageiro, e muitas vezes o diagnóstico é feito muito tardiamente, quando você já tem essas malformações e essas denervações desses locais, né? Então, esses órgãos, eles ficam completamente fibrosos e muitas vezes sem a reversão, né? E não tem o que fazer, dá-se o tratamento, etc., né? Mas esses órgãos já debilitados, já alterados, né? Não são reversíveis. Pode passar, Maíra? Tá. Então, a transmissão aqui, se a gente falasse isso muito antigamente, né, algumas décadas atrás, a gente ia falar assim, né, quando eu comecei a estudar, a transmissão se dá só pelo barbeiro, então, só a pessoa que mora na região rural, semi-rural, no qual você tem presença de barbeiros, você tem animais silvestres ali, que tem o parasita, enfim. Então, a transmissão era assim, né? Então, hoje em dia, o que aconteceu? A transmissão por fezes e barbeiro continua, né? Não é nunca a picada do barbeiro, mas as fezes do barbeiro, né? Então, nessas localidades onde você tem a transmissão de doenças de Chagas, né? Transfusão sanguínea pode ter também, mas são relatados casos nos quais você não teve, a pessoa ali, ao fazer a transfusão sanguínea, não fez a asepsia adequada, ou seja, a análise desse sangue. Então, você pode, por transfusão, adquirir o parasito, né? Então, em grandes centros, esses centros de sangue, como aqui a Emepar, etc., né? Sem dúvida, sem medo qualquer de você doar sangue, de você receber sangue, né? Então, só cuidar, então, em termos da análise do sangue e da asepsia desse sangue. Formas congênitas também existem alguns casos, é mais raro, mas já houve, então, relatos de bebês nascidos de mães chagásicas, né? Só que a vida útil da criança chagásica que recebeu o parasito da mãe, sob forma congênita, existem muito poucos estudos, né? São crianças que normalmente a parasitemia, o parasito, ele é muito patogênico para essa criança, né? Então, quanto mais novo a pessoa adquirir a infecção, mais patogênico é, né? Então, muitas crianças acabam, inclusive, morrendo. Então, não há estudo sobre isso. E hoje em dia, né? O que mais a gente se preocupa e o que mais ocorre aqui no Brasil, né? E algumas outras regiões de outros países, mas principalmente aqui, é a ingestão de suco de açaí, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar da problemática do açaí. Na verdade, coloquei suco ali, mas é do açaí, né? Do suco do açaí feito da fruta in natura, né? Coloquei ali uma fotinho do açaí que a gente compra aqui, né? Que é o congelado, nessas locais aí, mas o problema é o suco do açaí da fruta in natura, né? Então, no Nordeste, que isso é muito, muito, muito comum, de as pessoas terem o açaizeiro, né, a árvore em si,
do lado de casa, em regiões do Nordeste, que, nossa, existe que é a maior produtora de açaí do mundo, né? Inclusive, eu vi assisti uma reportagem na Record, acho, sobre a coleta de açaí, né? E o município, maior produtor de açaí do mundo, fica aqui, não sei se é Piauí, alguma região do norte, ali, norte e nordeste. Bem pequenininho, mas pensem, uma localidade assim, onde você olha o repórter filmando assim, as aves, o açaizeiro, né? Assim, maravilhoso. E a coleta, vocês sabem, né? As pessoas sobem na árvore para a coleta do açaí. Então, retiram aqueles caules, aquelas folhas, coalhado de açaí, e aquilo é feito de maneira manual. É uma coisa impressionante. Então, é esse açaí que depois é exportado para o sul, né, onde a gente consome aqui, mas o congelado não tem problema. O problema, então, é o açaí in natura, né, o suco de açaí moído, enfim. Por quê? Não é que o açaí tenha o Trypanosoma cruzi, é que os barbeiros que ficam pela região, muitas vezes passam por ali deixando seus dejetos, que são as fezes principalmente, né? Ou às vezes, quando você vai moer esse açaí, congela e vai moer para fazer esse suco, enfim, alguns barbeiros, né, com o parasita ali, acabam sendo moídos e depois acabam indo para esse suco, tá? E depois temos alguns fatores de transmissão menos que existem menos, que acidentes de laboratório e manipulação de barbeiros, né? Isso para quem, digamos assim, estuda barbeiros, né, em laboratório, por exemplo, e transplante de órgãos, tá? Então é isso aí. Vamos passar para outro. Isso. Norte, tá, Marcelo, muito obrigada. Quando eu assisti essa reportagem da Record, eu não me lembro. Inclusive, o nome do município a gente nunca ouviu falar. Assim, um município super pequenininho. E o município vive ao redor dessa produção de açaí, né? Então, não só o município, as pessoas da localidade, como a região toda ao seu redor, né? Então, região norte. Tereza, deixa eu te interromper, perdão, só um pouquinho. Aproveitando que tem os questionamentos, mas também a gente está meio se aproximando da 1 hora aí da reunião, tá? Então, eu vou mandar já aqui o link, né? Caso encerre, a gente já acessa esse link aí e retoma, tá ok? Bom. Mas não sei se você viu, aproveitando já que, né, você respondeu ao Marcelo ali do comentário dele, tem 2 perguntas ali, tem um comentário também da Ana Paula e uma pergunta da Maria Cecília aí sobre caldo de cana também relacionado à doença, né? Então, acho que a gente podia abrir para fazer as questões e aí depois, caso encerre, a gente já retoma no outro link que eu vou passar. Tá bom, tá. Gente, o caldo de cana é a mesma coisa, tá? É porque o caldo de cana, né, por exemplo, quando teve aqui em Santa Catarina, etc., né? Então, são dejetos de barbeiros ou barbeiros que, porventura, estiveram por ali passeando, né, e que vieram com esse material, com esse caldo de cana, por exemplo, né? Não necessariamente o caldo de cana veio daqui, veio de uma região, sei lá, de São Paulo, do Rio, etc., vieram transportados, né, em caminhões, etc., com os dejetos do barbeiro ou com os barbeiros ali que foram moídos junto, tá? Então, vocês pensem a carga parasitária de você ter um barbeiro, né, contaminado, enfim, com o parasita, ele fica tudo no intestino dele, de uma maneira, eles ficam soltos ali, centenas e milhares deles, né? Então, basta você ter um inseto daquele para contaminar, né, um monte de locais, inclusive considerando o suco. Então, o caldo de cana é a mesma coisa, tá? O link ainda não, né, Ana? Vou falando, né? Tá. Bom, daí a malária, gente, então a malária, uma coisa, né, é a doença parasitária, né, que mais mata no mundo. Então, é uma doença parasitária, né, das mais antigas que se tem notícia, em termos de descrição, né? Então, você tem casos, né, históricos, pré-históricos de pessoas contendo malária, e ainda é uma parasitose ainda a ser, né,
a ser estudada, não existe vacina para, né, para malária, né? É um problema sério no continente africano, no qual a maioria deles está numa região de transmissão da malária, isso, né, em todos os meses do ano, pelo tipo de clima que eles têm, né? E aqui no Brasil é importante porque, apesar de ele estar restrito na região amazônica, que a gente chama de região endêmica de transmissão da malária, né? Pode ter alguns surtos aqui na região sul, né? E pode passar, Maiara. Maíra, desculpe. Maiara, estava falando com a coordenadora da extensão, é Maiara. Isso. Pode passar outro, que a gente vai falar um pouquinho do ciclo. Isso. Tá? E lembrando que tem uma problemática, né? Porque a malária, ela é transmitida pelo mosquito Anopheles, que é um mosquito que existe por tudo, né? Não tem vacina. Uma outra problemática, o único hospedeiro, ou seja, a fonte de infecção desses mosquitos é o próprio homem, né? Então, você tem casos de malária numa região porque você tem pessoas parasitadas, pessoas infectadas, né? Tem o mosquito, né? Mas o mosquito, ele faz parte do ciclo, mas ele também não se infectaria se não tivessem pessoas portadoras e doentes, né? Então, é um problema seríssimo, tá? Pode passar outro. Maíra, vamos um pouquinho mais rapidinho. A gente se empolga, né? Daí meia hora não dá nada. Tá. Deixa eu passar, eu vou falar nisso, mas a gente vai falar da outra coisa, pode passar aí. Tá. Então, como eu falei com vocês, a transmissão é né, a maioria delas pelo mosquito, né? Há alguns casos de transfusão de sangue, apesar de mais raros, né? De você, por acaso, receber o parasita por transfusão de sangue, né? Então, sei lá, compartilhamento de seringas, etc., mas esses são mais raros, né? Acidentes de laboratório, enfim. Então, a problemática mesmo é a vetorial, que é transmitida pelo mosquito Anopheles. Pode passar, Maíra? Tá, isso. Posso responder ali, Ana, o Wesley? A gente já vai falando da malária, depois eu já parto ali. Pode ficar à vontade, Tereza, você que manda. Tá, depois eu já passo para o Ascas, tá. Então, o Wesley falou que no Piauí identificaram 5 casos de malária, né? Né, não é porque né, diga que só tem ali naquela região que nos outros estados não tem. Vocês vejam que, né, na década de 70, a maioria dos estados tinha malária no Brasil, né? Isso melhorou, né, com o uso dos inseticidas, DDT, enfim, né? Mas, então tem que ficar alerta mesmo, né? Você pode ter um surto, um aumento do número de casos de malária numa região. Porque, né, por exemplo, você tem pessoas doentes que migram para uma região, né? Uma região uma região não endêmica, né? E você tem o mosquito Anopheles ali, que é o suscetível, né? Então, esse mosquito, ele vai sugar o sangue dessas pessoas doentes e acaba, então, transmitindo o parasito na região. E isso aumenta, né? Por exemplo, as pessoas dizem, então você tem que cuidar, né, com o contato com os mosquitos, etc. Quando isso é possível, né? Então, por exemplo, nas regiões que sabe que tem a malária, que tem a presença do mosquito Anopheles, tem o parasito, etc., pelagem das casas. Adianta um pouco, mas você tem que ficar naquele horário que ele gosta de picar, que é a região crepuscular e noturna, fica na casa. Então, a pessoa que trabalha à noite, ou trabalha numa, né, sei lá, um lixeiro, trabalha na zona rural à noite, etc., vai se proteger de que jeito? Vai usar mangas compridas com calor, que, né, naquela região que normalmente tem. Então, é complicado, né? Tereza, eu vim de novo porque agora o nosso cronômetro está indicando aqui que já deve encerrar. Tá? Então, eu já mandei o link aqui pelo chat, mandei por e-mail também para todo mundo que tinha se inscrito, ok? Tá. E daí a gente já inicia a próxima e retoma para o nosso final, tá bom? Obrigada, viu, a todos e até já.
Muito bem, bem-vindos e bem-vindas. Eu vou dar só um segundinho para o Fábio acertar a nossa continuidade aqui da gravação. Daí, aos pouquinhos, a gente já vai retomando. Ok, o Fábio já deu ok. Estou esperando agora a Tereza chegar. Pronto, acho que agora deu certo. Teu microfone está só desligado, Tereza. Por favor, clica nele aí. Geralmente é ali embaixo na tela, sabe? Você passar Deu, né? Deu. Deu, agora deu. Uhum. Tá, deixa eu só A colocar Maíra já recuperou aí os slides para a gente. Tá. Tem mais um, Maíra, só clicar ali, tem uma fotinho. Para quem não gosta dessa área, né? É uma parte bem... que a Ascar é sempre... Bom, daí, gente, mudando para os eumintos, né? Tem uma grande quantidade de espécies, uma grande quantidade de parasitas que a gente estuda. Não podia deixar de falar do Ascaris, né? Que é a eumintose, o euminto mais comum em todo, né? Em todos os... Enfim, ele é mais cosmopolita, é a eumintose mais comum em todo o mundo. E tem algumas fotos ali, né? São exemplares grandes, então eles impressionam pelo tamanho, né? Medindo 20, às vezes até 30 centímetros, né? São esbranquiçados, enfim. Então, a visualização do Ascaris é assim meio impressionante. Ali à direita é um intestino, né? Penso que humano, pelo menos foi o que eu procurei na imagem, com diversos Ascaris, né? Que muitas vezes ocorre, então, esse processo patogênico de uma hiperinfecção no paciente, então, causando então, esse bolo de Ascaris no intestino. E ali embaixo também alguns ovos, né? Os adultos ali, a larvinha saindo do ovo e os adultos. Pode passar, Maíra. Ué, será que... volta só um pouquinho. Eu acho que só coloquei aquele da epidemiologia. Isso. Bom, então, Ascaris, gente, a gente podia falar do Ascaris, né? Fazer só um curso sobre Ascaris, né? Mas ele, vejam, ele é muito prevalente nas regiões, né? Regiões, principalmente de clima úmido e quente, mas também pode acontecer em regiões mais frias, por exemplo, né? Se você falar, em Curitiba não tem ascaridíase, tem bastante, né? Uma dos fatores, e por que ele é um parasito tão comum e tão prevalente no mundo inteiro, né? Uma das razões é que o ovo que é eliminado pela fêmea, que a fêmea libera milhares de ovos por dia, eles são muito resistentes às intempéries, enfim, né? Então, né, temperatura, umidade, pluviosidade, né? São resistentes à dessecação. Então, são ovos bastante resistentes, tá? O número de ovos colocados pela fêmea por dia, né? A fêmea, ela tem um processo, né, de fecundação muito grande, com a oviposição de uma quantidade enorme de ovos. Terceiro fator, então, o hábito de muitas comunidades, muitas populações, de defecar nesse ambiente peridomiciliar, né? Então, de você não ter um banheiro, enfim, ou de você ter hábito mesmo, às vezes as comunidades têm um hábito de defecar ao redor da casa, meio externo ali, né? Então, você vê, se você tem uma ou duas pessoas na família infectadas,
né, defecando e liberando aquele material com centenas de milhares de ovos naquele meio externo, que aquilo fica meses, né? Ou seja, então é um processo de resistência muito, muito importante. Tá? O que eu ia falar com ácidos? Tá. Em termos de patogênicos, eles causam processos de gastrointestinais com absorção de nutrientes no intestino delgado, né? Os sintomas, eles são muito parecidos com os das outras gastrointestinais, né? Essas doenças gastrointestinais. Mas é importante você fazer o diagnóstico, que é feito com o exame de fezes, porque e prescrever o tratamento, a droga para eliminar esses ácaros, porque alguns casos, né, caso de hiperinfecção, como eu comentei naquele slide, naquela foto, você pode ter, então, um grande número de parasitas no intestino, né, causando aquele processo que a gente chama de nó nas tripas, que é aquele bolo de ascaris no intestino, causando a constipação, né, muita cólica a pessoa apresenta, com o abaulamento desse intestino, e muitas vezes podendo até ocorrer o rompimento desse intestino. Uma outra gravidade, digamos assim, um processo patogênico raro, mas que pode acontecer com a hiperinfecção do ascaris, é a migração do ascaris adulto, né, que é o ascaris errático, para diversos ductos ou vários canais dos quais ele consegue migrar. Então, ele sai do intestino, né, e migra para diversos ductos, né, e canais. Então, a gente já teve casos de pessoas com ascaris, então, saindo pela boca, que é relativamente comum que a gente vê, enfim, pronto atendimento, em hospitais, etc., em casos clínicos, né. Eles podem migrar, por exemplo, para o próprio intestino grosso, indo lá para o apêndice ileocecal, provocando apendicite. Já foram para o colédoco, morreram naquele colédoco, né? Alguns locais na via gastrointestinal superior e anterior aqui, né? Já teve um caso que a gente mostra na aula para medicina, de um ascaris que conseguiu sair pelo canal lacrimal da criança. Então, isso é um registro num artigo científico que a gente conseguiu achar. E foi incrível porque a pessoa fotografou a saída do ascaris. A criança chegou no médico com um processo, né, lacrimejamento nos olhos, a dor nessa região, inchada, etc. Inclusive foi no oftalmologista, né? Não foi nem no médico, num clínico. E o oftalmologista, ao analisar, né, essa região do olho, etc., observou aqui o canal lacrimal, não é que saindo um ascaris do canal lacrimal da criança. Lógico, isso é uma coisa raríssima, né? Mas pode acontecer. Então, por onde ele consegue se enfiar, digamos assim, migrar, ele acaba indo para esses locais, e na verdade ele morre porque não é a hábitat dele, causando então uma série de complicações. A Anitta perguntou, o ascaris só se desenvolve no intestino humano? O lumbricoide sim, né, mas a família dos ascaris, ela é uma família muito grande e importante na veterinária também. Então você tem o ascaris de várias espécies, né, de animais que albergam os seus ascaris que são específicos, tá? Isso, o Marcelo comentou, existe artigo relatando presença de ascaris no estômago, isso. Então, na verdade, por onde eles vão, via intestino delgado, né? Por onde eles vão conseguindo migrar, eles vão, e eles são, né, às vezes achados, depois, às vezes, até mortos ou com processos infecciosos ao redor dele, porque conseguiram migrar e acabaram morrendo naquelas regiões que são inóspitas à presença dele. Pode passar, Maíra. E para terminar, gente, as tênias, né, que a gente é um outro grupo dos eumintos, que são o grupo dos cestodas, que são os eumintos achatados, né, dorsoventralmente, cheio
o corpo formado de anéis ou proglotes, né, e com uma cabeça específica, que é o escólix, que na verdade se fixa no intestino delgado dos hospedeiros, né? Então, no caso humano, a gente tem a tênia sólida e tênia saginata, né? Algumas fotos ali. Pode passar, Maíra, para não ficar muito longo. Ali na figura azul é uma tênia inteira, né? Então, a história dela medir metros é verdade. A gente já pegou uma tênia causando medindo mais de 1 metro. Então, se você pegar desde a parte né, da cabeça dela até o último proglote, ela pode chegar realmente a mais de metro, né? Viram que eu pus o ciclo do Ascaris na tênia? Pode passar, Maíra. Deu uma confusão eram esses sintomas do Ascaris, tá vendo? Pode passar agora, eu já falei. Engraçado, porque que ficou a tênia antes do Ascaris, né? Gente, tudo de Ascaris aí, tá? Esse slide eu achei bem bonitinho, até para a gente fazer palestras, né, Ana? Temos de extensão, o Andrei tá aí também, o Diego trabalha com nutrição, para mostrar como é que você se contamina, se infecta, né? Então, tudo que você come, tudo que você põe a mão, né, pode estar contaminado. Então, tem que ter muito cuidado, porque a transmissão é oral mesmo, né, por coisas, enfim, contaminadas. Pode passar, Maíra. Eu achei que eu tinha colocado só aquele slide e no fim, mas daí quem for acessar, né, a gravação, daí assim, agora a tênia, tá? Então, algumas figurinhas, né, ali embaixo as cabeças da tênia, ali à direita os ovos, que são microscópicos, que você faz análise pela microscopia, e ali também à esquerda, ovos, só que dentro do intestino, tá? Pode passar. Anitta, já te respondo ali, tá? Então, as tênias humanas, elas causam duas infecções distintas, que é a teníase e a cisticercose, né? Muitos livros texto ou muitos artigos abordam isso como um complexo, que a gente chama de complexo teníase e cisticercose, né? A teníase você adquire quando você ingere a carne, né, do hospedeiro intermediário, que é o suíno ou bovino, com o cisticerco, que é a forma larval da tênia. Aí você adquire a tênia adulta. Mas por que elas são consideradas um complexo? Porque o indivíduo que está com a tênia adulta, ao liberar os proglotes grávidas, né, que você libera, e daí elas se rompem e saem os ovos e ficam contaminando o meio externo, né? Falando agora da tênia sólium, esses ovos nesse meio externo, eles são fonte de infecção para muitos animais, né? Então, os bovinos que estão ali fazendo, né, retirando aquele pasto, os suínos, etc. E o próprio homem, que pode pegar por exemplo, esse local onde teve contaminação humana com o indivíduo contendo tênia sólium, ingerir essa, né, sei lá, verduras, mesmo água que teve contato com esse solo, adquirindo a cisticercose, né? Então, são duas infecções distintas, mas com fases do mesmo parasito, com fases distintas. Então, quando você desenvolve a forma larval da tênia, que é o cisticerco, você tem a cisticercose. Quando você desenvolve a forma adulta, que é a tênia adulta, que você adquire conforme a ingestão de carnes contendo esses cisticercos, né? A forma, a teníase que é a doença causada, tá? Pode passar, Maíra. Também, né, pode passar, que aí é um ciclo, né, biológico, na verdade, mostrando teníase, né? E assim, a cisticercose, por que ela é bem estudada? Porque ela causa sintomas pelo local de parasitismo desse cisticerco, né?
estão considerando a espécie humana, em alguns artigos eles trazem uma prevalência, né, uma incidência dessa localização por achados de diagnóstico, né? Então, ou achados por necrópsia naquele local, ou por achados de métodos de imagem, né? Então, ultrassonografia, enfim, né? Ou radiológicos, então raio-x de cabeça, etc., que você viu que são cisticercos. Então, você tem uma estatística mais ou menos, e é o que a gente vê por aí, né? Então, os cisticercos, eles se instalam bastante em regiões bastante ricas em termos de oxigenação, que é o globo ocular e o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, né? E demais locais é uma incidência bem menor, tá? O problema é que, então, o paciente, ele vai ao médico à procura de atendimento médico, porque a localização desses cisticercos faz com que ele tenha sintomas, e ele fique normalmente muito mal, traz muita dor de cabeça, né? Muitas vezes chega a ter daí distúrbios como convulsões, a pessoa que não tinha nada, agora começa a ter convulsão, né? Por exemplo, se for no globo ocular, você sempre teve uma visualização, uma visão muito boa, começa a ter distúrbios da visão, embaçamento dessa visão, né? Dor de cabeça, dor no olho ou no fundo do olho, né? E então a migração desses pacientes para esses atendimentos médicos, né? Pode passar. Isso, ó. Então, alguns órgãos que a gente pensa assim, meu Deus, como que chegou esse cisticerco nos ovários, né? Então, são casos de artigos que foram, que existem por aí, mas são casos raros mesmo. Então, a maioria deles se instala nesses locais que eu comentei com vocês, né? E lembrar que a cisticercose você adquire por ingestão oral, né? Então, de coisas, mão suja, alimentos, né? Água contaminados, tá? E de coisas cruas, né? E a problemática é que você não enxerga esses ovos, eles estão no meio desse material, né? Então, você pega lá uma salada num restaurante, que você não tem ideia como é que é a higiene no restaurante. Então, nessa salada crua, né, pode conter ovos de telha, demais ovos também, cistos, né? De jardim, enfim. Então, há que se ter muito mais cuidado com a cisticercose, com o que você ingere, em termos de infecção, do que a teníase, porque a teníase você, como é a ingestão de carne, por exemplo, e se você come carne, ingere carne sempre bem passada, ou você costuma assar ou cozinhar bem essa carne, você diminui bastante o risco de infecção, né? E o que eu sempre digo, sempre adquirir carnes em locais de inspeção, né? Grandes redes de mercado, com selo da inspeção do Ministério, que ajuda bastante. Bom, a Anitta perguntou, comentar sobre a resposta imunológica inflamatória, resposta à infecção parasitária, né? Bom, cada grupo, cada parasito tem uma resposta, né, do sistema imune e em termos de inflamação. Alguns processos são locais, com a formação de abscessos, granulomas, etc. Alguns processos não locais, com o recrutamento por exemplo, de células como macrófagos, etc. E muitas vezes inchaço de órgãos ricos nessas células, como o fígado e o baço, por exemplo, né? Então, isso que a gente tem como processos de resposta imune aos parasitas. É um tema super complexo e na verdade, cada grupo deles, às vezes até uma espécie, tem uma resposta imune distinta, tá? E a Anitta também perguntou... Tá. Se eu conheço alguma relação entre as infecções parasitárias e o curso da infecção por Covid. Até a Ana pediu, gente, Ana, no fim, desculpe, eu não vi nada da Covid. Bom, o que a gente vê é que não, agora que estão tendo estudos sobre isso, né? Mas então
o que se tem em termos de artigos, etc., é que o sistema, por exemplo, as pessoas imunocompetentes que já têm o Covid ou têm uma parasitose podem ter um ou outro e que leva isso à facilidade da infecção, tá? Então, a gente vê isso, né? Por exemplo, crianças malnutridas, etc., né? Então, está tendo uma relação de pessoas que pegaram Covid porque já tinham um histórico de parasitose, tá? Mas a gente está estudando ainda, né, Andrei? A gente até fez na medicina eles estão desenvolvendo trabalhos sobre isso para ver realmente se tem a relação, tá? Tudo leva a crer que sim, né? Então, tá, Ana, tem só mais uma questão ali, você quer... Ah, tá, então a Tatiana perguntou se existe alguma recomendação para uso rotineiro de antiomíticos, né, Andrei, né, Diego? Na nossa velha guerra com os médicos. Bom, de fato, os pediatras, eles normalmente não pedem exame parasitológico, né? O que a gente vê, assim, na rotina, pelas pessoas que eu conheço, ou às vezes aluna, etc., é que chega uma criança, né? Às vezes já dá o antiparasitório, nem tem nada, mas já dá o antiparasitário. A gente, como biólogos e como assim, que estudam a parte da fisiologia do parasito e, né, sabe que a droga, vocês da fisiologia sabem melhor que eu, não são inócuas, né? Então, são medicamentos até alguns pesados, com várias... como é que a gente chama quando a gente tem reação? Com reações adversas, né? Como é que chama o termo? Quando você tem reação ao medicamento? Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Pode ser reações adversas também. Colaterais que é mais assim, mais leigo, né? Com vários efeitos colaterais, tá? Então, não são drogas inócuas, né? Cabe a cada pediatra prescrever, mas o meu pediatra não prescrevia, eu não deixava. Eu falava que o que a gente recomenda é que faça o parasitológico, né? Pelo menos para você ter um delineamento. Ah, não tem? Tudo bem. Não tem, né? Então, não há necessidade de você prescrever o antiomítico ou o antiparasitário. Tá bom? Acho que é isso, Ana. Sim, Tereza, muito obrigada aí pela contribuição. Eu tenho duas curiosidades. Uma, na verdade, você acabou de abordar, né? Que é essa questão, porque eu conheço pessoas, e às vezes pessoas com estudo, que elas tomam vermífugo por conta própria, né? A cada semestre e tal. Eu como muito fora, né? Então, a gente não pode nunca esquecer da questão do risco da automedicação, né? E eu acho que isso cabe bem nisso. A gente bolou, né, o tema da palestra ali, a gente colocou um tema atual, porque é impressionante como, né, a falta de higiene causa problemas, e a Covid-19 também está associada a ela, né, na própria disseminação e tudo, e todas as doenças que você trouxe aqui, né, passam por isso também. Isso. Então, eu acho que, né, os educadores que estão aqui, pode parecer um tema que já é muito abordado, mas eu acho que ele nunca é suficientemente abordado, né, se a gente vê, né, que realmente tem mais pessoas contraindo essas doenças e tudo. E uma segunda curiosidade, na verdade, que eu tenho, é que eu já li alguma coisa, mas assim, né, isso que a gente vê passando pela internet ou em alguma notícia geral, sobre o morango trazer um risco sério para a saúde por causa de eu não me lembro se é um parasita, se é um fungo. São agrotóxicos, no caso do morango. Parasito não. Tá. Porque o morango, ele é muito sensível, né? E muitas vezes o produtor, quando não é, ele coloca uma carga muito grande e chega até o mercado consumidor com agrotóxicos. E aí, professora, eu queria só fazer uma complementação, porque eu fiz um trabalho na época da minha graduação, na parte de parasitologia, eu fiz os parasitológicos, os exames. E um dos grandes problemas, isso eu passo para as minhas turmas, é justamente a coleta, porque dá o falso negativo. Aí a pessoa diz, eu não tenho verme, e eu fiz com criança, até porque a nossa professora de orientação, ela disse, Ana Paula,
No laboratório você vai aguentar só se for criança. Faça com criança. Eu fiz com crianças e antes eu dei uma palestra de como fazer a coleta. Porque muitas vezes, na hora da coleta, a pessoa pega só uma parte que realmente não vai aparecer na hora que você leva para o laboratório. Aí vai dar um falso negativo. Então, muitas vezes, isso quem me disse foi um médico em uma palestra. Ele disse, olha, muitas vezes, quando uma criança chega e ela aparece com outros sintomas clínicos, mas o parasitológico deu negativo, aí eu vou prescrever o remédio confiado na clínica. E não no exame. Por quê? Porque eu sei que aquela mãe, ela não seguiu o protocolo, ela não teve uma palestra com o biólogo para dizer como faz a coleta. Então, quando você falou, aí me veio à mente esse trabalho, porque é muito importante fazer a boa coleta para você, no laboratório, ter um material de qualidade, para realmente ter os achados. Era essa, na realidade, não é nem pergunta. Era uma observação. E é uma contribuição, eu também, eu acho que como ele diz, no papel dele eu faria a mesma coisa. Se você vai trabalhar num local que você sabe que a mãe levou a criança ali porque está, né, sei lá, muito mal, com cólica, enfim, e, sei lá, na amostra deu negativo, enfim, né? Porque o ideal seria, né, solicitar 3 amostras e da mesma amostra você fazer também 3 lâminas, que a gente consideraria, digamos assim, negativo. Mas, que nem você comentou, se você sabe que essa mãe vai capaz não aparecer mais, né? Então, é melhor realmente você prescrever, tá? Mas o exame de fezes tem essa falhazinha, assim. Muito bem, alguém mais tem alguma pergunta? Alguma colocação? O Marcelo perguntou aqui, mas daí eu vou deixar para vocês, até a parte da Pato. Na Amebias, a ameboma estava com a palavra tumor entre parênteses ao lado. Nos livros, texto, enfim, quando a gente vê a descrição da amebíase, né, do tumor amebiano, eles tratam como sinônimo. Tá, Marcelo? Então, a ameboma é um tumor amebiano. Agora, eu não sei se o vice-versa procede, entendeu? Se todo tumor amebiano... Não, é porque é bem específico. Essa questão do tumor ter esse nome é justamente porque é pela ameba, né? Porque outros tumores não vão ter esse nome, né? Aí tem aquelas outras classificações. Serem... Aí, esse é porque é específico e é muito comum em regiões, né, que tem... né, altos surtos de amebias. Então, Tá, Marcela, ela me respondeu melhor que eu. É bom assim que a gente tenha a colaboração das pessoas, né? Sim, não, aqui a ideia, né, é justamente as pessoas também poderem contribuir, né, e participar. Afinal, né, eu acho que esse também é um dos princípios aí da extensão, essa troca, né? Porque por mais que a gente procure trazer para vocês pessoas que estudam o assunto, que são especializadas, né, a contribuição de fora também existe, né? Sempre é uma troca. Marcelo, nós não estamos te escutando, mas pode abrir o microfone se você quiser fazer alguma pergunta. Ele colocou aqui, Tereza, que é granulomatoso. O da ameba, Marcelo? Porque é bem histológico, né? É patológico ali, saber se é tumor, tá, então do tipo granulomatoso, tá. Marcelo, é um processo inflamatório granulomatoso, não pode ser considerado tumor. Na ameba, né? Tá, então tá. Então já vou arrumar meu slide. Mas você sabe que os livros texto diz tumor, né? E não é só o Neves, não. O rei fala tumor. Eu acho que tem alguns pontos que, como outras coisas na literatura, às vezes a gente vê conflitos, né? Nos próprios livros base também, né? Há conflitos. Mas vou arrumar, assim. Sabe, Marcelo, achei porque o granuloma clássico do parasitismo é o esquistosoma, né?
Oi, Marcelo. Não consegue falar, né? É o microfone. Acho que ele está... Está desligado. Mas vocês conhecem, Tereza, especificamente ou não? O Marcelo? Não. Ah, tá. É, porque como você estava falando aí com ele, eu pensei que talvez sim. Mas se você autorizar, eu posso até passar seu e-mail, né? Porque, de repente, às vezes alguém que tem, né, alguma Marcelo, literatura ou até para troca. Não, vou mudar lá, sim. Bom. Eu vou colocar aqui, ó, no chat. Qual que é a tua área, Marcelo? Coloca aí. Porque a gente é biólogo e a gente aprende, né? Essa parte de medicina, assim, a gente aprende com a docência mesmo. Pois é, então, né, com as dúvidas dos alunos. Que a gente vai tá, você é patologista. Tá, então tá bom. Sim, acho que é isso, né, Ana? Pode passar meu e-mail aí, tô à disposição, podemos... Eu coloquei ali. Tá ótimo. Então, Tereza, mais uma vez, muito obrigada, né, pela palestra, pela participação aí. É super importante a gente rever isso, né, em relação a todas essas doenças, para justamente chamar a atenção, né, da questão da higiene e do quão grave elas podem ficar, né. A gente às vezes pensa, eu vou ter só uma diarreia ou uma cólica e vai muito além disso, né? O nível de complicações aí que podem acontecer. Então, acho que é um tema que cabe junto aí com o nosso projeto no sentido da saúde, que ele sempre tentou também levantar. Tá? Pessoal, eu já tinha passado pelo chat o link para a certificação, ok? Então, eu peço até desculpas que eu ainda não consegui enviar os certificados do último webinário para aqueles que estão sempre com a gente, né? Eu estou realmente bem corrida aqui nesse momento com a graduação, mas eu acredito que semana que vem daí eu consiga mandar já os certificados das 2 palestras, ok? Agora, em agosto, então, nós vamos ter mais um webinário ainda no dia 31, é a última terça, tá? Chamado A Vida Passa e os Hormônios Como Ficam, né? Ele vai abordar, então, é claro, o sistema endócrino, que foi um dos bastante votados ali no nosso questionário de demandas também, ok? E ele vai ser proferido pela professora Fabiola Jager, que é membro da nossa equipe do projeto, né? E trabalha aí especialmente com o sistema endócrino, certo? Então, mais uma vez, Tereza, muito obrigada pela participação, obrigada a toda a equipe do projeto, as professoras, os alunos, o Fábio, né? Que estão sempre aí nos apoiando, e a todos os presentes também, mais uma vez, muito obrigada a todos pela participação, pelas contribuições, ok? E uma boa noite a todos, esperando vê-los aí no dia 31. Obrigada, Ana, obrigada, pessoal. Espero que tenham aproveitado.